E de volta com Palavras de Vida, agora é a hora do quadro Viva Cultura, que mostra como a música também é um importante caminho de evangelização. E no Brasil, muitos homens e mulheres consagrados usam a arte e as plataformas digitais para levar a mensagem de fé a um novo público. Um exemplo é a irmã Kelly Patrícia, com Regaço Acolhedor, que nós vamos ouvir agora. Ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço. Bem bonito, pra chegar no céu. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Curtiu a música Regaço Acolhedor da irmã Kelly Patrícia? Então, para ouvir a versão completa, acesse agora as plataformas digitais de música no seu celular. E chegou o nosso tradicional momento de reflexão sobre a palavra. No quadro A Voz do Pastor, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, reflete sobre a liturgia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, só que hoje nós celebramos, no lugar do 20º domingo do tempo comum, celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Sabemos que no Brasil, a festa no dia 15 de agosto passa para o domingo, embora algumas paróquias, igrejas, comunidades que têm Nossa Senhora da Assunção como padroeira, já a tenham celebrado no dia 15. É possível, mas no Brasil passa-se para o domingo, como nós, nesse domingo, comemoramos, celebramos a Assunção de Maria aos céus. É uma celebração que é precedida por uma vigília. Tem uma vigília que acontece no dia anterior, com leituras próprias, com reflexões próprias, esse grande mistério de Maria que é elevada aos céus após sua caminhada aqui nesse mundo. A celebração desse domingo e dessa festa, caríssimos irmãos e irmãs, acontece no mês vocacional. O mês de agosto, o mês das vocações, e nesse terceiro domingo do mês vocacional, nós contemplamos, nós rezamos pelas vocações à vida consagrada. Tanto a vida consagrada de antiga tradição, como de nova tradição. Nós sabemos que a história da vida consagrada
a sua teologia e a prática, tiveram várias etapas durante a história da igreja. Desde o comecinho da igreja até hoje, são vários momentos históricos e várias maneiras de viver a vida consagrada, mas sempre foram homens e mulheres que, deixando tudo, se consagram ao Senhor para o serviço do reino de Deus, colocando Deus no centro da sua própria vida, como também todo cristão é chamado a fazê-lo, mas de maneira radical, total, plena, servindo a Deus e aos irmãos. É um sinal que nós vamos a perceber cada vez mais, a benzer a Deus, por Deus que chama esses homens e mulheres para essa grande missão. E nós temos que, junto com essa consagração a Deus, a serviço do reino, também a vida consagrada tem também os diversos carismas, desde a contemplativa, a vida de oração, penitência no seu convento, até a vida missionária, evangelizadora, presente no mundo, na sociedade, passando pelas diversas etapas dos vários carismas que nós temos na igreja. E nós temos muitos carismas na igreja que, aos poucos, através da história, vão acontecendo. Homens e mulheres se dedicam à vida de oração, vida de penitência, como também aqueles que são missionários e missionárias pelo mundo afora, com aqueles que trabalham com os pobres, com os doentes, com os necessitados, aqueles que trabalham na educação, na saúde, aqueles que procuram servir também na pastoral, na evangelização. Enfim, são tantos aspectos dessa multiformidade da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E, normalmente, na vida consagrada, sempre temos um fundador ou uma fundadora, normalmente acontece assim, ou também um conjunto de pessoas que, num certo momento da vida, querendo viver a vida cristã, vivendo o seu batismo de uma forma radical, procuram começar a viver isso servindo aos irmãos, de uma certa maneira, aqueles que estão à sua frente, se tornam sinais também, e logo depois vem outros para se agregar a essa pequena comunidade que nasce. E assim começa a nascer também a congregação, o instituto, a ordem, enfim, os vários homens e mulheres consagrados. Que nesse mês de agosto, mês vocacional, em que nós falamos das comunidades vocacionais, encontro, testemunho e missão, nos ajude cada vez mais a vivenciar com alegria a vocação de cada um e rezar pelas vocações de vida consagrada. A igreja necessita, para a sua compreensão do chamado à santidade, também de homens e mulheres que assim vivam na história, no dia a dia da nossa vida, para se encaminharem no Senhor e serem sinais do reino de Deus, da escatologia, do final dos tempos, para a sociedade. Porque realmente, para o mundo que procura cada vez mais posição, dinheiro, prazeres, pessoas que dão tudo para servir a Deus, deixando tudo, é um sinal de contradição com o mundo de hoje e de sempre. E que nos chama a atenção sobre aquilo que é absoluto, sobre aquele que é o absoluto, que é Deus. Deus presente em nossa vida. E é nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós benzemos a Deus pelo grande dom da vida consagrada, que Deus continua chamando homens e mulheres para que assim vivam hoje também, entregando a sua vida ao Senhor, na pobreza, castidade, na obediência, na vida de comunidade, buscando alimento na palavra de Deus e sendo sinais de comunidade e pessoais no meio da sociedade. Portanto, rezemos, nesse terceiro domingo do mês vocacional, esse mês de agosto, pelas vocações à vida consagrada e para que cada vez mais possamos contar com esse belo carisma, belo dom em nossa igreja, em nossa caminhada. Mas esse domingo, como nós dissemos, nós celebramos justamente a Assunção de Nossa Senhora aos céus, Maria elevada aos céus. Uma vez concluída a sua caminhada nesse mundo, Maria adormece elevada aos céus. É um dogma de fé, promulgado pelo Papa justamente, lembrando que aquela que nascera justamente sem o pecado original, justamente concebida sem pecado, que deu à luz ao Filho de Deus, ao Verbo que se encarnou no seio de Maria, ao terminar sua caminhada, volta ao céu. E a palavra de Deus que nós estaremos ouvindo nesse domingo, vai nos fazendo contemplar isso, tanto olhando para a vida de Maria,
como também lembrando para cada um de nós o nosso destino final. É bem nesse sentido também que a palavra de Deus vai colocando para a gente. Maria nos precede, vai à nossa frente, mas lembramos que esse é o nosso destino também. Nosso destino não é ficar enterrado lá no cemitério, nem colocar os ossos lá na cripta, ou as cinzas no cinzário, né? Nós sabemos que a nossa vida é muito mais do que tudo isso. A nossa vida, uma vez terminada a nossa vida nesse mundo, nós temos a eternidade para poder contemplar a Deus. Primeiro, justamente nesse primeiro momento, e depois no final dos tempos também, com o nosso corpo ressuscitado e, esperamos, glorificado. Portanto, nos fala das últimas situações do ser humano, em que todos nós iremos passar um dia. Não há como ter exceção. Todos nós vamos passar também pela morte, e sabemos que depois da morte nos reserva a divisão beatífica, se assim nós andarmos diante do Senhor. E nós pedimos a Deus para que, assim como Maria, nós em tudo façamos a vontade do Pai que está nos céus, para que nós possamos contemplar a face de Deus e no final dos tempos conviver na eternidade feliz. Portanto, meus irmãos e irmãs, a Assunção de Maria é para todos nós uma oportunidade de ver bem a nossa vocação e o nosso chamado. A que nós somos chamados? Nós contemplamos, sim, a Assunção de Maria aos céus, mas ela, como humana, como todos nós, nascida justamente de Joaquim e Ana, mais que pela ação do Espírito Santo, deu à luz ao Filho de Deus, nos precede, onde todos nós somos chamados a estar um dia, que é estar junto de Deus. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. As leituras desse domingo, ou desse dia da Assunção de Nossa Senhora, meus irmãos e irmãs, aparece de um lado o Evangelho de Lucas, que fala justamente de Maria que visita sua parenta Isabel. Partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. A visitação de Maria a Isabel aparece que é a revelação. Maria é a mãe do meu Senhor, ou seja, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua salutação chegue aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou que será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Portanto, meus irmãos e irmãs, aparece aqui a figura de Maria, aquela que foi escolhida por Deus lá em Nazaré, uma cidade perdida da Galileia, desconhecida inclusive, e ali escolheu Maria para ser a mãe do Verbo de Deus, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Messias. E Isabel profetiza justamente isso, a mãe do meu Senhor, bendita és tu entre as mulheres, que é uma parte da Ave Maria que nós rezamos todos os dias, caríssimos irmãos e irmãs. Então, Isabel cumprimenta Maria, anunciando essa beleza de ela ter acreditado. Bem-aventurada és tu que acreditaste. E a resposta de Maria, meus irmãos e irmãs, é justamente o Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração. Ou seja, Maria reconhece que tudo é graça, tudo é dom do Senhor. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que o Senhor passa em nossa vida também, chamando cada um de nós para fazer a sua vontade, andarmos pelos seus caminhos, e faz em nós maravilhas para nós e para os outros, como foi também no caso de Maria. É isso que ela bendiz a Deus com o canto do Magnificat. E ela se coloca a serviço de Isabel durante o tempo da gravidez de João Batista. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que Maria nos precede. A leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, segunda leitura deste domingo, fala que Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram, como aqueles que vêm primeiro.
né? E fala, como por um homem veio a morte, lembra de Adão, também por um homem vem a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. E aí fala que em Adão todos morrem, em Cristo todos reviverão. E segundo uma ordem determinada, primeiro Cristo, depois que pertence a Cristo, por ocasião da sua vida, em seguida será o fim, quando entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. É preciso que ele reine até que todos os seus inimigos sejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Ou seja, nós sabemos que a ressurreição começa já quando nós partimos desse mundo e nós vamos vivenciando essa nova vida. Ou seja, Cristo é primícia. Maria seguiu esse mesmo caminho. Ela também vive vivendo na visão beatífica, na alegria perpétua do reino de Deus no céu. Intercede por todos nós e nos faz ver que é para lá que nós somos chamados a viver e a caminhar. Aqui a nossa direção final, nosso destino final é justamente o céu. Fomos chamados a isso, essa é a nossa vocação. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a tomar essa consciência que a Assunção de Nossa Senhora, nós contemplamos esse dogma de fé, mas também pedimos a Deus para que nós nunca esqueçamos bem para onde é que nós vamos. E por fim, a leitura do Apocalipse, meus irmãos e irmãs, fala justamente que enquanto José aparece no céu, grande sinal, a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, aparece também o dragão de 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas, e com a sua cauda varria a terça parte da estrela do céu, atirando-as sobre a terra. E por diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. Ou seja, diante das várias circunstâncias e situações, meus irmãos e irmãs, vemos que nós somos chamados a nunca perder de vista o nosso fim último. Porém, enquanto aqui nós caminhamos, a igreja é comparável a Maria, né, aqui na leitura do Apocalipse, nós vamos vendo essas várias situações que vão ocorrendo. Vamos vendo, meus irmãos e irmãs, como tudo isso vai nos fazendo ver que nós vamos ter que enfrentar várias batalhas, enquanto que temos os vários dragões que vão querer atrapalhar a vida dos cristãos. Portanto, a nossa caminhada é perseverar no bem, caminhar no Senhor e buscar cada vez mais a vida no Senhor e estar com Ele. Que os religiosos, as religiosas, nos ajudem pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, a vivermos tudo isso, já que eles também, por graça de Deus, pela vocação, assim entregar a sua vida para ser esse grande sinal para nós, chamada santidade, sermos todos de Deus e caminharmos no Senhor de tal maneira que, enquanto nós vivemos, enfrentando as dificuldades, busquemos anunciar aquele que é a vida, verdade e caminho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Arani, pela partilha de hoje e obrigado também a você aí de casa pela companhia. O Palavras de Vida fica por aqui, mas você pode continuar com a gente no Instagram e no YouTube. Os arrobas estão aí na tela. Na sequência, a Santa Missa em sua casa. Um ótimo domingo a todos e a gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau, tchau!